jornalismo impresso, você sabe muito bem que essa coluna, ela é escrita pelo autor ali da obra, mas ela passa por várias pessoas antes de ser Ela passa publicada pelo premonição, jornal. por isso Então que tem que ter uma editor, por isso que, ou seja, responsabilidade. é um Pergunta critério dele, por isso que editorial eu tô da Folha de fazendo São a Paulo. pergunta antes de mais nada, por que foi publicada, né? Tem a linha de isso montagem não de um existe jornal isso. é complexa. Não é responsabilidade por mais que a individual, gente sabe? saiba hoje da velocidade das coisas e coisa e tal, a linha de montagem de um jornal é complexa. Com Isso passou certeza. pelo crivo de alguém maior e nunca deveria ter sido publicado. Ou Eu por acho um que editor. chega dessa incitação ao ódio, especialmente em relação ao nazismo. Nazismo, gente, é crime, sabe? É um lesa humanidade, é o maior crime que já aconteceu na humanidade. Tem que parar com isso. Adriles, passo a bola pra você. Olha, Então, a gente já viu, tanto na ficção quanto na realidade, um tipo de caça às bruxas, desde o macartismo, o stalinismo, de perseguição à opinião alheia, aos crimes de consciência, tão bem descritos no livro 1984 de George Orwell. Agora, eu nunca vi uma perseguição à falta de posicionamento, à falta de opinião alheia que se quer colocar em alguém, porque não dá exatamente uma opinião explícita, é colocado como nazista ou apoiador de um ministro que enlouqueceu, ou de uma fala que sequer se sabe exatamente se é uma intenção nazifascista do sujeito. Eu acho que essa é uma sanha persecutória, não só desse rapaz, mas como toda uma parte da imprensa, que em grande medida, por exemplo, endossou na eleição passada as falas de grandes artistas que de alguma forma demonizaram não um candidato a presidente, mas a liberdade de expressão e de opinião de eleitores que foram sim chamados de nazistas, fascistas, agressivos, que não prezavam pela liberdade de opinião simplesmente porque eles optaram em votar em alguém e não no seu próprio candidato. Esses mesmos artistas que ficaram em silêncio na eleição passada, como a Anitta, por exemplo, foram massacrados por gente da mídia, por gente da máfia do dendê artístico, que se quer uma opinião progressista única, essa sim, fascista, que não admite a liberdade de expressão dos outros, foram massacrados a ponto de emitirem uma opinião que talvez não fosse nem sua, de apoiar um repúdio a esse candidato que acabou sendo eleito, que foi o Jair Bolsonaro, que dizia coisas que não fossem politicamente corretas. Agora, porque alguns não dizem nada sobre o episódio lamentável do Alvin, são considerados como nazistas. Agora, esse mesmo rapaz que faz esse artigo deplorável, essa charge deplorável, é exatamente encampado por um jornal que não o demitiu, que continua exatamente a publicar o seu artigo absolutamente leviano, ou seja, passou por um editor, como o Vini bem disse, ou seja, isso foi encampado pela direção do jornal. Eu acho que esse rapaz não só tem que ser responsabilizado criminalmente, como deveria ser responsavelmente demitido pela direção do jornal, que está, de alguma forma, encampando um discurso de ódio, que traduz aquilo que eu sempre digo e não canso de dizer. É a pessoa que se coloca, você vê como nesse artigo dele, na resposta dele a Maiara Maraíza, resposta a uma pergunta que não houve da parte delas, que se coloca no lugar de vítima para poder livremente massacrar, vitimizar e assassinar a reputação de pessoas. Essa é a tradução do pseudo-progressismo que eu chamo de ideopata. Isso está no fundo de boa parte da classe artística, que não respeita a opinião alheia, e boa parte da mídia, que não só não respeita a falta de posicionamento, posicionamento alheio, Exato. como quer colocar os outros como seus séquitos, e quando essas pessoas não se colocam nesse séquito ideopata, elas são massacradas e têm o assassinato de reputações validados. Ou seja, validado por este jornal, Folha de São Paulo, que ainda mantém nos seus quadros esse homem que é um criminoso, a meu ver. O que ele fez é incitação ao crime de ódio, chamando pessoas Exato. que não se posicionam de nazista. Ora, um artista se posiciona através da sua arte, da sua música, do seu cinema, da sua poesia. Ele não tem obrigação de lançar opinião, muito menos responder a um tipo de ofensa tão grave e tão subliminar como essa. Exatamente, Adriles. Eu acho isso também. A gente precisa correr aqui contra o tempo. A charge e a coluna, Vini, mas vou me ater aqui especialmente à questão da charge. Sim. Excede, extrapola o que a gente pode classificar qualquer. como mau gosto e até o que a gente pode classificar como estupideza.
né? Eu acho que ali bate a margem de injúria, de ofensa, mas enfim, também até como não sou bacharel em direito, eu deixo para as autoridades, vamos correr contra o tempo. Diga lá, Vini. Nós temos que ser a favor da liberdade de expressão, mas nós temos que ser a favor também da liberdade da não expressão. Porque quando vem um cara como o Anderson França se manifesta dessa forma, mostra que os artistas estão certos em não se manifestar. Porque quando se manifestam, são vítimas do próprio Anderson França também, que vem com a sua militância, que vem com a sua agressividade, que vem com a sua não aceitação sobre o que o outro pensa. Então, assim, ele ignora também, e ele está dentro de uma bolha, que as pessoas não estão só não dentro pensam do como eles, são canalhas. Exato, e o Twitter e as redes sociais não são o mundo real também. As declarações públicas também não são o mundo real. Essas pessoas, elas têm uma vida normal, elas falam com os amigos delas, e ele não tem como saber a maneira como elas pensam. E na era do Twitter, na era em que as pessoas têm que se manifestar sobre tudo, né? Lógico. Parece que todo mundo tem que ter opinião falar sobre de tudo o tudo. tempo inteiro. Fica aí vou parafrasear uma amiga querida que diz o seguinte: o silêncio não comete erros às vezes.